Pronto, pessoal, cheguei aqui em El Calafate. Chegou mais ou menos às 11 horas, deixei as coisas no hotel, vim almoçar. Agora já é quase 1 hora da tarde. Viemos aqui no Casimiro Igual, no meu restaurante. Parece bem chique, assim. Tem o Cordeiro Patagônico, famoso aqui, né? Mas aí chama aqui El Calafate. Daí eu vou experimentar aqui. Mas custou 5.800 pesos. Acho que foi isso. E vamos ver se vale a pena, né? Ó, moçada, o amigo aqui que tá assando, ele permitiu entrar aqui, ó, pra filmar. Ó que coisa linda. Pra quem gosta de carne, isso aqui é o paraíso, velho. Muito bonito. Muito legal. O jeito que os caras assam, mano, ficaria por horas aqui assando. Ó, chegou o meu pratinho. Pouquíssima coisa, como bem pouco. Eu não vou aguentar comer tudo isso, não tem como. Vou ter que levar pra casa, mas a chapa bem quente, ó. Com certeza tá gostoso, nem preciso falar depois. Só o cheiro aqui já tá me matando. Olha como é aqui as passarelas. Que legal. Com a minha mostrinha aqui montada. Mas ó, é um bosque, assim, a gente passa pelo meio. Tem vários circuitos, vamos dizer assim, né? A gente tá indo... Quer dizer, eu tô indo pro amarelo. Olha essa vista. Será que eu vou pegar uma foto daqui? Sim ou não? Vamos lá, fazendo aqui já. Moçada, realmente espetáculo, viu? Vale muito a pena. Pra quem não quiser fazer Big Ice, vale muito a pena vir aqui só pra ver a geleira mesmo. É a atração principal também da cidade, né? Então meio que não tem como você não fazer isso se você vier pra cá. Mas a vista é espetacular. Como eu falei, parece que é de mentira, porque é muito, muito grande, é muito maior do que vocês vão ver no vídeo aí. Pelo menos era essa a minha impressão quando eu vi, né? Na internet. E, enfim, sem palavras pra dizer o que é isso aqui. Por outro lado, também é muito bonito, ó. Tem um lago lá atrás, ó, que não tem geleira, mas também é muito bonito. Mas isso aqui é um espetáculo. Agora eu vou subir correndo lá, porque daqui a 15 minutos tem que estar lá em cima no estacionamento pra gente seguir pro passeio, né? A gente vai pegar um barquinho, atravessar, passar pela parte, se não me engano, aquela parte sul ali, que é aqui assim, ó, da geleira. A gente vai passar de barco ali e tal, fazer mais algumas fotos, depois ir pro ponto de encontro, caminhar um pouquinho, acho que umas 2 horas, na verdade, colocar os grampos nos pés para poder caminhar por cima do gelo. E é isso, vamos lá. Ah, moçada, eu tô com a voz assim porque eu tô doente. Fiquei com a garganta muito ruim, não consegui dormir. Na verdade, fiquei até um pouco preocupado se ia conseguir fazer o passeio, porque ele é pesado, né, puxado. Eu não tô muito bem, diferente do dia que eu fiz lá a Laguna de los Três. Não tá muito legal a situação aqui. Mas chegou aqui, me deu uma animada, a garganta até parece que parou de doer. E quando eu pego isso aqui, ó, esqueço tudo, até de comer. Então, vamos ver como é que vai estar depois disso aqui, depois do fim do dia. E eu vou conseguir com certeza fazer, porque eu vou até as últimas consequências para conseguir fazer os registros que eu quero. Enfim, vamos lá, né? Mesmo doente, a gente vai tentar fazer as filmagens daqui, as gravações. Vai dar tudo certo. Vamos nessa.
Aí pessoal, espero que vocês consigam ouvir. Com o microfone ficar um pouquinho melhor, ele evita um pouco o ruído do vento. Mas ó, chegamos aqui no início do trekking por terra, para depois seguir pelo trekking pelo gelo. É isso, vamos lá. Opa. Okay. Okay. Atento, The cramps got here. Sí, be careful. Yeah. I'm lighter. Desafastados. Okay. O brasileiro muere aqui. Fica aqui, bye bye. Vou tentar levar o corpo ainda. Make it more rhythm. More stronger rhythm. Like dancing. Don't lean forward, don't lean forward. You have to lean back. Okay? Come on. We are not going to ski, so we have to maintain balance this way. Forward step. Go forward step. It is 500 meters thick. Wow. The center of the glacier is 500 meters thick. And behind this spiky shapes, there is another flat area in which the thickness is 700 meters. A bit more than 700 meters. You leave the other one down.
here, and then this one. Surreal. Caralho. Melhor corpus. Olha isso. Meu Deus. I want to check out the passport. Maybe we can take it. Okay? I want to take a picture of this. Chegamos ao topo do passeio. É aqui que tem a vista mais alta, dá pra ver tudo do glaciar. É o ponto mais distante. A gente chega, não podemos passar pra lá pra trás. Isso mesmo, porque o guia falou que começa a ficar muito íngreme e mais perigoso. Então é o máximo que a gente chega até aqui. Em tese, pelo menos pelo que ele falou no início do passeio, a gente vai voltar para as bordas ali, para a parte que não tem gelo, para lá. E a gente vai caminhar por ali para ficar mais fácil de retornar. Pelo gelo também, mas pela parte mais reta, né? Sem muita subida e descida. Aí a gente consegue voltar com mais velocidade. Depois a gente pega o barco de volta, pega o nosso ônibus, né, nosso transfer de volta para a cidade e o passeio está finalizado. Muito legal, muito massa mesmo. Uma experiência incrível, assim, nunca fiz nada parecido, mas de certa forma em alguns momentos é perigoso, então se você tem um pouco de medo de altura, de escorregar, de repente cair num buraco desse, numa fenda dessa, saiba que esse passeio não é pra você, porque tem momentos que realmente dá um medinho, assim, dá um friozinho na barriga, mas enfim, vale muito a pena mesmo, para quem não tem problema com isso. E o esforço físico é alto também, médio para alto, vai.
momentos que a gente sobe bastante, que as coisas são um pouco mais íngremes, tanto na parte de terra de onde a gente vem, quanto na parte do gelo mesmo, na geleira. Então, se você também não está preparado fisicamente, também acho que não é uma boa. Mas se você tiver tanto o preparo quanto a vontade de fazer esse passeio, indico demais, demais mesmo. Valeu muito a pena, experiência inigualável, impressionante mesmo esse glaciar aqui. Perito Moreno, Patagônia Argentina. Valeu. Mais uma pra vida, pra anotar e pra vida de conquista. Fiz algumas fotos também, vou soltando pra vocês aí. É isso, moçada. Pelito. Bom dia, meus amigos. Eu sei que vocês não podem me ver, mas aqui dá pra ver uma silhuetazinha, mas podem me escutar. Estou aqui, pessoal, na beira do Lago Argentino, em busca de um pier que eu vi no Google Maps e no YouTube de um outro fotógrafo que ele não deixou a localização, ele mesmo colocou lá, ponto secreto. Mas como hoje em dia é muito difícil você deixar as coisas totalmente secretas, né? Eu fui atrás, saí procurando e encontrei mais ou menos, né? Porque eu tô andando aqui sozinho, procurando esse lugar, esse pier aí. E aí o taxista não quis, ficou meio com medo de vir pra esse lado de cá, entrar aqui e tal. Porque realmente é cheio de areia, é uma praia assim. Mas foi bem gente boa, o cara vai me buscar. E eu falei, não, pode me deixar aqui que eu vou caminhando, vou explorando. Enfim, tá um gelo, minha mão tá congelando enquanto falo com vocês. Mas, pra mim, que gosto dessas coisas, já tá valendo muito a pena. Só de ter essa vista aqui, gente, cara, sem comentários. E olha o que eu achei aqui, caminhando pela praia. Tem uns 30 minutos que eu tô caminhando pela praia e achei o pier que eu queria tanto. E aqui estou eu, sozinho. Doido, né? Aí está. Olha só, galera. Nascer do sol num lugar desse, gente. Deixa eu ficar por aqui, pessoal. Vou fazer umas fotos porque a luz vai mudar. Pronto, galera. Agora vocês conseguem me ver melhor. Conseguem ver a paisagem melhor. Olha lá que coisa linda desse lado, hein? Conseguem ver o pier que eu tava procurando e que encontrei. Tripézinho, câmera posicionada. Tentando fazer uma foto aqui em longa exposição. Tô com um filtro ND64 Nano X, na série Nano X da KF Concept. E eu acho que vai ficar legal. Depois eu coloco aí na tela. Mas além de tudo, acima de tudo, de qualquer foto, cara, isso aqui, ó, tem preço. Eu tô literalmente sozinho mesmo. Não parece uma alma viva, porque ninguém é doido que nem eu de fazer isso, né? Vim pra cá com esse frio. Não dá nem pra filmar muito tempo, minha mão
começar a congelar, e como eu quero manusear a câmera e tal, mais fácil, né? Sem luva, nem trouxe a luva. Essa é a vantagem de morar em Curitiba também, que aí eu tô um pouco mais acostumado com o frio, não tô sentindo tanto. E como não tá ventando muito também, tá ótimo pra fotografar. Até pelo efeito que eu quero fazer, né? Na foto aqui de longa exposição, deixar a água paradinha e tal, aquela coisa bem bacana. Acho que vocês vão gostar. Vai ficar suave aqui a água, não vai ficar balançando nem ondulada como tá aqui. Mas é isso, vou continuar fazendo algumas fotos antes que o sol suba muito. Pronto, moçada, vou mostrar pra vocês rapidinho aqui como é que eu faço essas fotos, ó. Fiz o foco ali meio que num ponto de contraste, naquele... Deixa eu mostrar aqui, aí. Fiz o ponto de foco aqui, fiz um aqui também para pegar um pouco dessa linha aqui. E vou deixar aqui, no caso, 15 segundos, F14, para poder pegar um pouco mais de... ficar um pouco mais nítida a foto e sem profundidade de campo, ou praticamente sem, né, com pouca. O ISO 100, e vou fazer a foto, clicar ali, ela vai ficar aberta por 15 segundos, né? O sensor fica 15 segundos aberto. Qualquer tremidinha que eu der, por isso que quando eu fizer a foto eu não posso ficar batendo muito aqui, ó, pisando muito aqui, tem que fazer, ficar quietinho, porque qualquer trepidaçãozinha pode acabar estragando a foto, pode acabar borrando. Não é isso que eu quero máxima nitidez nela, então é mais ou menos assim que funciona. Não sou especialista em fotos de longa exposição, mas é assim, de uma forma bem grosseira, pouco técnica, tô explicando como é que essa foto vai sair, tá? E é isso, galera, finalzinho de viagem aqui, últimas fotos. Estou muito feliz, encerrando com chave de ouro, diamante, tudo que vocês podem imaginar aí de valioso tem isso aqui, né? Finalzinho de viagem muito bacana, espero que vocês tenham gostado aí da Patagônia. É isso, missão cumpridíssima. Obrigado, meu pai. Muito feliz, emocionado por estar aqui. É isso, meus amigos, então eu já tô aqui no aeroporto, indo pra casa. É bom também voltar pra casa, né? Ontem tava bem cansado por conta de tudo que aconteceu. Andei pelo menos 8 km, pelo que eu vi no mapa lá, achando que era, sei lá, em 1 hora que eu caminharia, mas foram quase 2 horas caminhando. Não tinha tomado café, não tinha feito nada, enfim, coisas irresponsáveis que às vezes eu faço, mas que são histórias pra contar depois. Sempre dá tudo certo no final. E... enfim, foi uma jornada, uma viagem excelente, maravilhosa. Adorei a Argentina, adorei a Buenos Aires, as poucas horas que fiquei, mas a natureza de El Chaltén e El Calafate é inigualável, é realmente um lugar assim, impressionante, e eu recomendo a todos que gostam de viagens para a natureza fazer, porque realmente é um lugar muito, muito bonito, muito legal de se conhecer, de viajar. Enfim, vou voltar com certeza. E foi isso, galera. Obrigado por quem acompanhou até o final. Se você gostou de alguma coisa que aconteceu aí nesses vídeos que eu fiz, né, durante essa viagem, e se puder dar uma força aí pro canal, deixa um like, comenta lá, compartilha, manda pra alguém aí no meu canal, que daqui pra frente vai ser assim. Vou melhorando aos poucos, vou tentando fazer vídeos melhores, mais bem feitos, com áudios melhores, que isso foi uma falha que aconteceu durante a viagem, mas tentei dar meu máximo, me esforçar bastante para conseguir trazer para vocês um conteúdo de qualidade dentro do que eu posso e conheço desse mundo aí de YouTube, tá bom? Mas é isso, obrigado por todo mundo que acompanhou até agora.